Queridos e amados irmãos e amigos, boa tarde, né? Eu vim aqui fazer esse vídeo. Vai ser um vídeo curto, só para que a gente tenha ideia sobre Jesus de Nazaré, né? É que um dos brasileiros, né, agora há poucos tempos, ele encontrou um papiros sobre a história de Jesus. Muito importante, né? Esse papiros, e para que também nós possamos, né, entender um pouco sobre a vida de Jesus. Tal como nós sabemos que na Bíblia, principalmente em Lucas, né, o livro de Lucas, capítulo 2, ele conta a história de Jesus e daí então ele conta até os 12 anos. Depois desses 12 anos, nós sabemos que Jesus só aparece nos textos bíblicos a partir dos 30 anos. E dos 30 anos aos 33, termina o cumprimento de Jesus. O que ele veio cumprir aqui por nós. É o que a Bíblia nos fala, toda a narrativa que tem na Bíblia é essa aí. Do seu nascimento aos 12 anos, e tem esse espaço muito vazio dos 12 anos aos 30 anos. Mas as pessoas que estudam Bíblia, que realmente estudam os fundamentos históricos, nós sabemos muitas coisas que aconteceu perante esse período de Jesus afastado, ou seja, que não tem no textos bíblico. Eu sei que muitas pessoas ignoram isso e até pensam que a gente estamos inventando ou criando alguma coisa. Não, irmão, não é assim. Se todas as pessoas que estudam, eles sabem muito bem de muitas coisas que tem da história de Jesus. Se verdade ou se é lenda, não, para nós não tem tanto interesse. O que importa é a gente saber aquilo que realmente as outras pessoas ainda não conseguiram descobrir, tá? Porque nós temos essas histórias de Jesus. Durante esse período temos muitas coisas, não temos tudo, mas temos muitas coisas de Jesus durante esse período, né? Nós temos, tem papiros, como agora eu vou mostrar o papiros que encontraram, né? Justamente faz pouco tempo. E daí em diante vai se encontrar várias coisas, eu acredito. Também nós temos muitos livros, né, apócrifos, que contam da história de Jesus. Eles contam a história de Jesus. Apesar que as pessoas dizem não é inspirado por Deus, né, mas ele é manuscrito. A gente não pode fazer nada, tá? Podemos fazer nada, é manuscritos contando a história de Jesus. Ainda que os irmãos ignorem o que nós sabemos, ou que estudamos e sabemos também dentro da história, né, de Jesus, eu sei que muitas pessoas querem ignorar, não é? Até por falta de conhecimento, né? Infelizmente, os ministérios não mostram esse lado, né? Mas existe como é que diz? Muitos documentos, não é? E muitos manuscritos falando da história de Jesus fora da Bíblia, né? Fora da Bíblia. O que nós temos na Bíblia é muito reduzido. Até porque, se você for analisar, na época de Jesus, Jesus morava na cidade de Nazaré. A cidade de Nazaré, praticamente a gente chamamos de cidade hoje, tá? Mas não era uma cidade, era um vilarejo, com poucas pessoas, tá entendendo? E durante aquele período ali, não é possível que durante todo esse tempo, os escritores que têm, né, aquelas pessoas que eram teólogos, filósofos na época de Jesus, não era possível que esse povo não tinha nada de Jesus para apresentar, né?
Isso aí todo mundo sabe que não é possível, né? Dos 12 aos 30 anos, ninguém tinha nada de Jesus? Claro que tem, né, irmão? Claro que tem. Apesar de não estar na Bíblia, mas tem, né? Então, eu sei que é difícil para os irmãos acreditarem, né, no que a gente estuda e realmente o que a gente sabe durante esse período, né? Não se sabe tudo, né? Mas sabe muitas coisas desse período, né? E os irmãos, infelizmente, muitos irmãos, por não estudar, por não conhecer, né? E também não se interessar a conhecer a história, o fundamento da história, então eles ficam, infelizmente, sem conhecer a história. Olha, irmão, não é uma questão de deixar de acreditar em Jesus, né? Ou no Criador, no Eterno. Não, não é assim, tá? É uma questão de querer conhecer realmente a história como ela é, tá? Então, se for, irmão, lenda ou verdade, nós temos esses documentos, tá? Nós temos esses manuscritos, nós temos, quem estuda, eu estou falando, temos também a, como é que a gente chamamos, os livros apócrifos que contam a história de Jesus. E eu vou deixar para os irmãos observem bem direitinho, tá? Não leve nada mal, tá? Procurem entender. E o que eu peço aos amados irmãos é que não esqueçam, né, de assistir os vídeos, deixar seu ok, que isso é muito importante, né? E se inscreva no canal, deixe o seu comentário, não tem problema nenhum, o seu pensamento, a sua interpretação, na verdade, é válida, né, para mim, tá? Então, façam isso, não é? E nós, cada dia que passa, nós iremos estudar mais, se aprofundar mais, né? E apresentar aquilo o qual tiramos do estudo que nós vamos procurar estudar. Então, os amados irmãos, orem, né, por nós, para nos ajude também, não é? Para que nós possamos alcançar várias pessoas, você dando o seu like, tá entendendo? Para que as pessoas conheçam também a história como ela é, né? Eu não vou contar a história, é muita coisa que tem, mas vou apenas deixar, né, alguns textos para que os irmãos consigam entender que nós temos, tá, esses manuscritos falando sobre as histórias de Jesus. Ok, irmão? Então, que Deus possa nos abençoar, né? E que nós possamos ter mais entendimento sobre a história, né? E até os milagres, que tem muitas coisas que estão contadas que Jesus fez também, que não estão na Bíblia, né? Muitos milagres, tá entendendo? E os irmãos procurem estudar. Eu só digo uma coisa, eu não sou o dono da verdade, não tenho resposta para tudo, tá entendendo, irmão? Mas eu quero que os irmãos procurem cada dia mais estudar. Você estudando, você vai conhecer verdadeiramente a história e o que a Bíblia tem para nos contar. E que Deus nos abençoe, ok, irmão?